É, galera, agora é oficial. Os aliens estão entre nós. Quem não estava perdido no espaço na semana passada já está sabendo do depoimento bombástico dos ex-oficiais ao Congresso nos Estados Unidos. Mas esses depoimentos estão longe de serem os primeiros a serem relatados quando o assunto é OVNI e não são nem perto de serem os mais assustadores. Você está pronto para conhecer os eventos ufológicos que realmente dão frio na espinha? Então se prepara, pois vamos revelar os 3 eventos ufológicos mais assustadores já registrados. Então vem comigo e prova que você tem coragem. Primeiramente, obrigado a você aí que está assistindo ao canal do Geraldo Curioso. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve aí, deixa um like que ajuda a gente bastante, tá? Antes de continuar, tem uma coisa que eu gostaria de confessar para vocês. Quando eu era pequeno, coragem era exatamente o que eu não tinha quando o assunto era seres extraterrestres. Para vocês terem uma ideia, eu era tão medroso que chegavam até mesmo a usar ETs para me chantagearem para eu trocar o time que eu torcia. Quem viveu na década de 90 lembra que em um determinado momento era febre falar sobre alienígenas na televisão. E vocês já devem conseguir imaginar como que eu ia dormir após cada um desses programas que o assunto era ETs. Pra você ter uma ideia, a minha questão era tão séria que tinha uma vizinha, que era amiga da minha irmã, que tentava me forçar a virar a folha para torcer pro Cruzeiro. Olha só que loucura. Aí eu não aceitava de forma nenhuma, até ela começar a apontar pro céu e falar: ah lá ó o ET, tá vindo, tá chegando. Ai meu Deus, que vergonha. Bom, agora que eu já confessei os meus medos, se você também for do time dos medrosos, confessa aqui nos comentários que, ó, só entre nós dois aqui, ó, não vou contar pra ninguém não. Caso número 3, Operação Prato. O ano é 1997. O Irangê de Holanda, oficial reformado da aeronáutica, está prestes a dar uma entrevista que vai cair como uma bomba na imprensa ufológica especializada do Brasil. Todos os fatos revelados nessa entrevista teriam se passado no ano de 1977, no litoral do Pará. 2 meses após a entrevista, o coronel Holanda foi encontrado morto em seu quarto. A causa? Suicídio. Quais eventos teriam acontecido com o coronel Holanda no ano de 1977 que teriam levado ele a isso 20 anos depois? Para entender melhor, vamos ter que nos aprofundar sobre o que foi a Operação Prato. Os primeiros relatos começaram em setembro daquele ano. Moradores de povoados da região de Belém afirmam terem sido atacados por raios luminosos vindos do céu. Apavorados, os moradores começaram a se unir para lutarem contra essa misteriosa força invasora. Algumas pessoas batiam latas, outras soltavam fogos de artifício, e se eu estivesse lá, já teria trocado de time umas 30 vezes. O prefeito não teve escolha e pediu socorro às forças armadas. Foi então que o capitão Holanda, comandante do Paraçá, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, foi designado para chefiar a missão. Durante 4 meses, o capitão Holanda e sua equipe permaneceram no Pará, entrevistando os moradores e realizando pesquisas de campo, observando o céu à noite. A certa altura da operação, até mesmo o Serviço Nacional de Inteligência foi chamado para a investigação. Durante boa parte da operação, tudo que o capitão Holanda tinha a relatar era: vi apenas luzes, nada mais, até aquele dia. O que o capitão Holanda viu foi algo que o deixou aterrorizado. Era uma nave de proporções enormes, pontuda, no formato de uma bola de futebol americano. Era uma monstruosidade azul que, embora brilhasse muito, podia ser olhada diretamente, sem que as vistas doessem. O capitão Holanda sabia: o que quer que fosse aquela coisa, ele não tinha para onde fugir e nem onde se esconder. Não restavam dúvidas. Ali dentro daquele objeto havia um ser extraterrestre, e o medo da abdução tomou conta dele. Ao relatar esse avistamento aos superiores, a operação foi imediatamente cancelada. Infelizmente, todos os militares que participaram dessa operação já morreram, sendo o último o capitão Holanda. A aeronáutica afirma que todos os documentos relacionados a essa operação foram liberados, o que é recebido com ceticismo por muita gente. Infelizmente, nunca saberemos o que o capitão Holanda presenciou de fato naquele dia, nem se todos esses fenômenos se tratavam de seres extraterrestres. A única coisa que sabemos é que hoje, mais de 40 anos depois desse ocorrido,
OVNIs ainda são avistados naquela região. Mas, me diz aí, o que você acha que o Capitão Holanda presenciou aquele dia? Coloca aqui nos comentários para poder saber. Caso número 2, a abdução de Whitley Strieber. 26 de dezembro de 1985. Whitley Strieber e sua família decidiram viajar para o chalé da família, que ficava isolado nas montanhas ao norte de Nova York, o cenário perfeito para abduções. Quando eles chegaram, presenciaram alguns fenômenos estranhos, como luzes e ruídos, coisa mais que o suficiente para que eu já saísse a francesa. Mas, por algum motivo, eles decidiram permanecer. Afinal, não é todo mundo que acredita que será o protagonista de um filme de terror. Na manhã seguinte, eles se reúnem com sua família para tomar o café da manhã. Durante o café, enquanto conversavam à mesa, eles descobrem que todos tiveram o mesmo sonho na noite passada e, aí sim, decidem ir embora para casa. Só que, depois dessa viagem, Strieber nunca mais foi o mesmo. A sua família percebia que ele andava muito deprimido e não conseguia mais dar foco ao trabalho. Além disso, ele passou a sofrer com alucinações, o que deixava eles aflitos e assustados. Depois de muito esforço, Strieber foi convencido a se consultar com um psicanalista. O que ele não sabia era que essa visita transformaria a vida dele para sempre. Em uma das consultas, ao fazer uma sessão de hipnose, Strieber se lembrou de todos os eventos daquela noite fatídica no chalé da família. Naquela madrugada, ele teria sido acordado por uma criatura que ele nunca tinha visto na vida. Um calafrio desceu a sua espinha, mas, antes mesmo que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ele foi levado para a nave dos abdutores. O terror tomou conta dele quando ele percebeu o tipo de experiência esses seres planejavam fazer. Dentre as experiências, a mais aterrorizante para Strieber foi uma em que os alienígenas teriam inserido uma agulha diretamente no seu cérebro. Devido aos incidentes aterrorizantes descritos, o psicanalista diagnosticou Strieber com epilepsia do lobo temporal. Isso faria com que ele tivesse alucinações. Porém, Strieber não aceitou o diagnóstico e afirmava que a sua experiência era real. Ele viria a escrever um livro detalhando esse incidente, que acabaria por ser adaptado em um filme chamado Estranhos Visitantes. Teria sido a experiência de Strieber algo real? Ou teria sido apenas alucinações? Me diga aqui no comentário o que você acha. Agora chegamos ao caso número 1. Esse sim dá medo, hein? Caso OVNI na beira do rego. Esse é um caso que pode dar uma certa controvérsia aqui no chat, já que é um caso que me foi relatado por um amigo que me pediu confidencialidade. Esse meu amigo adora ir para o meio do mato para pescar, esfriar a cabeça. Um certo dia, em meados de 2020, esse meu amigo, que irei chamá-lo de Senhor G, resolveu sair para pescar no rego que ele frequentava normalmente. Geralmente, ele ia com um parceiro de pesca, que é dono de um sítio na região que ele gosta de pescar, mas dessa vez ele decidiu ir sozinho, já que o seu parceiro de pesca estava cobrindo férias no trabalho. Então, o Senhor G pegou a sua vara de pesca, algumas iscas que ele tinha disponível e mais algumas coisas para poder cozinhar durante a pescaria. Era uma sexta-feira, já estava de noite e tudo que o Senhor G enxergava era graças ao farol do carro dele. Quando faltavam poucos minutos para ele chegar até a beira do rego, o carro dele, que era uma bela de uma lata velha, acabou enguiçando. Depois de tentar ligar ele algumas vezes, sem sucesso, ele decidiu ir caminhando até o sítio, que já estava bem perto. Assim que o Senhor G desceu do carro, um clarão de repente iluminou toda a estrada. A primeira coisa que ele achou era que se tratava de um caminhão, e quando ele se virou para pedir ajuda, o que ele viu deixou ele paralisado. Era um objeto luminoso, arredondado, que estava flutuando acima das árvores. Ele não conseguia gritar, não conseguia correr, não conseguia fazer nada, nem respirar direito. Ele ficou apavorado e sentia a impotência como ele nunca tinha sentido antes. Parecia que essa coisa tinha sugado a energia dele e podia fazer o que quisesse com ele. Ele não conseguia fazer nada. Depois de alguns segundos, que para ele pareceram como se fossem horas, essa coisa simplesmente voou para o céu a uma velocidade absurda. O Senhor G estava petrificado. Mesmo depois dessa coisa ter ido embora, ele não conseguia nem se mexer.
Ele só começou a voltar ao normal quando veio a caminhonete pela estrada e parou onde ele estava. Era um senhor e tinha um sítio próximo ao sítio do amigo dele. Assim, eu já tive a oportunidade de conversar com esse senhor. O que ele fala é que quando ele chegou lá, ele viu o senhor G parado, estava pálido, estava parecendo um defunto. Ele estava olhando para cima com a cara de apavorado, como se estivesse vendo alguma coisa acima das árvores. Agora, se o que o Sr. G me falou é real ou não, eu não tenho como dizer. Eu só sei dizer que depois desse episódio, ele ficou muito tempo sem pescar e ele nunca mais quis ir sozinho. Agora, me diz aí nos comentários o que você acha. O Sr. G me falou a verdade ou não? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal do Geraldo Curioso. Até a próxima!